Ao vivo com o neurocirurgião, Dr. Romilton Pacheco, que gentilmente nos atendeu aí de última hora. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Já aproveito para agradecer. Desculpe aí pelo horário e tudo mais. Bom dia para o senhor, doutor Romilton. O boletim do presidente Lula fala sobre essa cirurgia de urgência depois daquela queda que ele sofreu com um traumatismo craniano. O que a gente gostaria de saber, claro, de uma forma geral, nesses casos, acontece esse tipo de hemorragia e quão grave é esse tipo de cirurgia, esse procedimento, enfim, gostaria que o senhor nos explicasse melhor. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Prazer, estou à disposição sempre. Obrigada. Então, Cíntia, o hematoma, né, essa doença, esses sintomas que o presidente apresentou, né, relacionado a esse dia 19 de outubro, de fato pode acontecer de forma tardia. A maioria das causas são traumas leves, tal como o que ele teve, né? Segundo a descrição, quando ele estava cortando a unha, ele caiu de um banquinho, né? Então, assim, trauma que a gente chama de banal, de baixa energia. Ele forma um coágulo, só que é um coágulo pequeno, que provoca poucos sintomas, como uma dor de cabeça leve, por exemplo, que foi que levou, inclusive, a uma sutura, né? Foi costurada a pele da região de trás da cabeça dele por conta dessa queda. Mas ele se forma, esse tipo específico dele, cerca de 3 semanas até 3 meses depois. Ou seja, o paciente pode apresentar uma piora dos sintomas ou sintomas novos. Ele pode passar quase um mês muito bem, sem sentir absolutamente nada, quando então ele pode voltar a ter dor de cabeça, náuseas. Tem paciente com a evolução, com a gravidade, pode ter sintomas semelhantes ao AVC, como fraqueza, fala enrolada. Então, isso pode acontecer de forma tardia, chama de hematoma subdural crônico. E a cirurgia que ele fez, escrita com uma craniotomia para drenagem de hematoma, é uma cirurgia relativamente simples. Inclusive, essa é a doença neurocirúrgica mais comum, ou seja, a doença mais comum da especialidade. Então, ela consiste em abrir um pequeno furo de cerca de 2,5 centímetros, 1,5 a 2,5 centímetros no crânio, e é aberta a capa que envolve o cérebro, que chama dura mater, e drenado esse hematoma, ou seja, não tem qualquer violação do cérebro. O cirurgião nem toca no cérebro. Drena num espaço que fica entre a capa que envolve o cérebro e o cérebro propriamente dito. E uma vez drenado, é costurado novamente, deixado às vezes um dreno que fica 1 ou 2 dias, e o paciente é observado em ambiente ali de apartamento, sem nenhuma necessidade de internação mais prolongada. Geralmente é uma média de internação de um dia apenas. Milton, ele está na UTI, imagino eu que seja uma série de situações, a idade dele, o fato de ser presidente, enfim, né, aí a decisão dos médicos. Mas pelo que você me disse, não é, eu sei que, claro, qualquer cirurgia cerebral ela é muito invasiva, mas pelo que eu entendi, ela não é tão invasiva quanto parece à primeira vista, é isso? É isso mesmo. Cíntia, os pós-operatórios da neurocirurgia, de uma forma geral, são feitos em ambientes de UTI, como você citou, independente se é baixa, média ou alta complexidade, é uma neurocirurgia. Então, existem complicações que podem acontecer do ato anestésico, inclusive, mesmo antes do cirurgião, digamos, abrir o crânio, como também da própria cirurgia, né? Então, independente disso, o pós-operatório imediato passa-se na UTI, mas em seguida o paciente, uma vez liberado do ponto de vista anestésico, inclusive, repetida a tomografia de crânio para garantir que não houve nenhum tipo de complicação, ele vai para o apartamento e passa um dia. Mas, de fato, esse tipo de cirurgia que o presidente fez é considerada, dentre as neurocirurgias, a minimamente invasiva. Porque a maioria das cirurgias cranianas, elas são feitas com aberturas maiores, vamos dizer assim. Mas essa em específico, a gente chama de uma trepanação. O que é trepanação? É como se fosse o diminutivo de craniotomia. Craniotomia é a abertura de um flap, né, uma área generosa do crânio, do osso da cabeça. Esse não, a trepanação é um pequeno furo de 1,5 a 2,5 centímetros,
que ele já é o suficiente para acessar essa coleção que no passado era sólida, passou a ser líquida. Então é facilmente drenável através de um furo pequeno, ao invés de uma cirurgia maior. A gente está até vendo aí a foto, vou pedir para tirar, né? Porque a gente já mostrou a foto exatamente do local, né, Romilton, onde foi. Esse local aí, eu lembro que na época falou-se muito que era uma região muito perigosa, que ela, enfim, que essa queda com esse traumatismo poderia ter uma série de sequelas. E ele aparentemente não teve essas sequelas, a não ser essa intercorrência. Pelo menos a gente nunca soube, nunca ouviu falar de nenhuma intercorrência. E aí você explicou que é um período de até 3 meses. Então é como se ainda estivesse dentro daquele prazo, doutor? Exatamente, Cíntia, está dentro do prazo esperado, né? 19 de outubro para cá, faz todo sentido para a gente. Inclusive, poderia ter surgido até mais precocemente, cerca de quase um mês depois do trauma. Essa em específico, que está sendo mostrada aqui a imagem, ela é na região occipital, a região da nuca. Essa corresponde ao ferimento que foi costurado à época, no dia 19, por conta desse trauma leve, vamos dizer assim, né? Mesmo que tenha levado a sutura, é um trauma de baixa energia, é uma queda de uma pequena altura. O que que acontece? Independente da localização do trauma no crânio, ele pode provocar esse hematoma. Não é uma área de maior risco por ter sido na região da nuca. Precisa ficar muito claro. Por exemplo, poderia ser na região lateral da cabeça, poderia ser na testa. O que que as pessoas têm que entender? O crânio é uma caixa rígida, mas dentro, o cérebro, ele se comporta como se fosse uma geleia. Quando você mobiliza a geleia ali bruscamente, você tem um movimento de ida e vinda ali da geleia. Então, essa geleia, movimentando dentro de uma caixa rígida, o trauma acontece tanto no golpe como no contragolpe. Por exemplo, no presidente, supondo que ele tenha caído nessa região da nuca, o contragolpe, ou seja, o movimento contrário à queda do próprio cérebro, da geleia dentro do crânio, ele bate exatamente na região da frente, na região frontal, ou seja, a gente imagina que o trauma é local, mas pode ser muito mais difuso. E uma imagem, imediatamente, às vezes nem é necessária. Quando eu falo imagem, uma tomografia e uma ressonância. Por quê? O paciente não teve perda de consciência, não está usando nenhum anticoagulante. Pacientes mais idosos, tal como o presidente, merecem, de fato, uma atenção maior. São pacientes que precisam ir para a urgência e fazer uma avaliação mais criteriosa, vamos dizer assim, para ver se a gente consegue notar algum sinal. O presidente em si, ele vinha sendo acompanhado, então ele vinha acompanhando com imagem. Porque hoje, Cíntia, não só a cirurgia pode ser feita para esse caso, existe o que a gente chama de embolização, que é um tratamento que se faz através do cateterismo. Sabe aquele cateterismo que existe para o coração? Também existe para o cérebro para tratar esse tipo de hematoma, até para evitar que vire uma cirurgia no futuro. Então, existem algumas possibilidades, inclusive medicamento, que é utilizado para evitar ou diminuir a inflamação, diminuir a formação desse sangue, digamos que está dentro de um arsenal que é possível utilizar, mas, de fato, quando apresenta sintomas, como esse presidente foi dor de cabeça, que fez ele cancelar a agenda, precisar repetir uma tomografia, viu a ressonância, viu a piora radiológica, inclusive, aí não tem dúvida, a cirurgia precisa ser feita o quanto antes. Olha, muito obrigada, Romilton. Acho que o que você trouxe, inclusive, foi bem tranquilizador, né? Porque é claro que qualquer cirurgia que envolva a região do cérebro é natural até que a gente tenha um medo maior, uma apreensão, que as pessoas tratem de uma forma assim, já associando a uma extrema gravidade. E é lógico que é tudo muito prematuro e a gente precisa se ater mesmo ao que diz o boletim do hospital, que é quem está cuidando do presidente Lula, mas isso que você nos traz são informações corretas, seguras, a respeito do que significa esse procedimento de emergência. Queria te agradecer mais uma vez, desejar um bom dia, um bom trabalho para você.